Jesus existiu? Vem comigo. Tudo começa no ano 1. Muito interessante. Guarde essa data. Jesus de Nazaré viveu no ano 1, na Galileia. Jesus de Nazaré existiu? Sim. Há relatos da existência de Jesus de Nazaré. Existem pequenos trechos que alguns escritores deixaram registrado. Algumas escrituras. E nelas também se encontra que Jesus era seguido por um grupo de judeus. Ok. Mas, e Jesus Cristo? Nota-se. Para falar sobre essa história, primeiro nós precisamos falar sobre outra história. A mediunidade. O que Jesus de Nazaré fazia na terra? Falava sobre a palavra de Deus, algo canalizado, superior. Jesus também exercia a cura. Ele tinha o dom da cura. Revelações e ensinamentos que vinham de uma sintonia superior. O que eu quero dizer com isso? Todas essas características de Jesus de Nazaré são de um médium. O que eu quero dizer com isso? Jesus de Nazaré foi o primeiro médium do ano 1, na Galileia. Quem se lembra que nós estamos exilados? Se estamos exilados, significa que todo mundo que entra por aqui tem que ser pelo nascimento. E todo mundo que sai daqui tem que ser através da morte. Que Jesus de Nazaré era um homem comum, como todos nós, mas ele era um canal entre o céu e a terra. Ele era um médium. Em uma época muito difícil. Ele foi condenado por Pôncio Pilatos após lavar as mãos. Por que Jesus foi condenado? Porque naquela época existiam reis, regras, normas. Tudo era muito difícil. A mediunidade de Jesus era muito forte. Porque naquela época não tinha internet, não tinha tantas coisas desviando a atenção de um médium, impedindo a sua evolução e conexão com o espiritual. Jesus tinha tempo, e muito tempo, disponível para se dedicar a si mesmo e à mediunidade. Por isso, ele era tão forte. Ele foi o primeiro médium hiper forte na Terra. Um X-Men. Jesus Cristo, ele apareceu depois da morte de Jesus de Nazaré. Essa é a incógnita. Vamos fazer um triângulo. Jesus de Nazaré estava exercendo seu papel como um médium na Terra. Estamos exilados. A única forma do Todo-Poderoso, da energia andrógena de Deus se conectar conosco é através do médium. O médium é o portal entre a Terra e o Todo-Poderoso. Vou colocar aqui, JN, Jesus de Nazaré, o primeiro médium. Como eu sei disso e por que eu acredito nisso? Porque eu sou um médium de cura. E tem um momento certo para você ser ativado. O próprio Deus, Todo-Poderoso, a energia andrógena, ele coloca quem ele quer aqui na Terra. A comando dele, e ele ativa quando ele quer. A única forma de se chegar à espiritualidade é trabalhando em si mesmo, a sua própria espiritualidade, ou através dos médiuns. Volta para cá, no triângulo. Naquela época em que Jesus estava colocando o seu serviço de médium para a energia superior em ação, era uma época muito difícil, com regras, leis, dogmas. Vamos dividir esse triângulo. Voltamos para a pirâmide. Aqui embaixo está o povo. Aqui no meio está a igreja. E aqui está a política. O que significa? Quando Jesus morreu, alguém de um desses cargos, ou da política ou da igreja, usou a imagem e todo o trabalho que Jesus de Nazaré fez para poder criar um profeta. E é aqui que começam as desavenças. Porque o povo não tem conhecimento. O povo é burro. Desde os primórdios, o povo sempre foi ignorante. O povo tem a força,
mas não tem inteligência. Quem tem inteligência é a política e a igreja. Alguém usou essa história de Jesus de Nazaré, que é verídica, e transformou em Jesus Cristo, o profeta, Filho de Deus, a energia andrógena. E isso fez uma bagunça tão grande no mundo porque as pessoas não têm em quem acreditar. Elas precisam de algo para acreditar, para se apoiar, para serem controladas. Então, Jesus de Nazaré, um homem comum, se tornou Jesus Cristo, mundialmente conhecido como Filho de Deus.